Pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo da capacitação básica de Grasshopper, onde eu vou apresentar os elementos básicos do software, a interface de operação dele e conceitos também do seu funcionamento. Quem está na eletiva 2024-1 e assistiu à aula 2, onde eu já apresentei esses conceitos, pode pular para a próxima fase do vídeo. Quem faltou essa aula, por favor, segure aí comigo para poder acompanhar o restante. Tá? Lembrando, né, que o Grasshopper ele é um software que trabalha associado ao Rhinoceros. O Rhinoceros é um software de modelagem tridimensional, portanto uma máquina de GD, geometria descritiva. E o Grasshopper ele é um software de programação visual que instrui, dá instruções para a modelagem acontecer lá no Rhino, habilitando uma série de recursos próprios da modelagem paramétrica. Vocês vão entender o que é isso em seguida. Eu vou começar um pouquinho aqui no Rhino, lembrando que, né, quando vocês iniciarem o software, vocês vão iniciar pelo Rhino, né, abra um Rhino. Depois de abrirem, vocês podem carregar o Grasshopper, carrega aqui nessa bolinha, né, ou escreve aqui no prompt de comando Grasshopper, ele já vai ser carregado e vocês vão ter os dois trabalhando lado a lado. Tá? Mas olhando assim, o primeiro aqui só no Rhino, é, eu quero apresentar para vocês conceitos básicos. Então a gente tem aqui as 4 viewports do Rhino. Tá? Convido vocês a darem uma navegada pelos botões do mouse, quer dizer, descobrir como faz o zoom, como faz a rotação, que é com o botão direito mais Ctrl, você tem outras possibilidades de zoom, botão direito mais Shift o Pan, né, e assim vai. Então, como qualquer software, aí navegue um pouco com os comandos para poder se familiarizar. Tá? Eu vou ampliar a janela aqui, clicando 2 vezes no label do viewport eu consigo ampliar. Tá? É, Aqui a gente vê o espaço cartesiano em perspectiva. Aqui no zero do espaço eu tenho eixo Y em vermelho, eixo Y em verde, eixo X em vermelho, o Z seria o azul, mas ele não está representado aqui. E então, só para vocês entenderem que é um espaço cartesiano básico, esse chãozinho aqui ajuda a gente a entender onde a gente está. Tá? É o ponto zero lá do nosso espaço. Bom, entre os elementos básicos da modelagem no Rhino, a gente tem pontos, né? Cada um com x, y e z orientados. E depois tem o que a gente chama de curvas. Tá? No Rhinoceros e Grasshopper, todos esses elementos lineares aqui, eles são chamados de curvas. Tá? Uma curva que tem a forma reta é chamada de linha ou line-like curve. Tá? Então, a gente pode usar o termo reta, o termo linha, mas quando eu falar em linha, eu estou falando de uma linha que é reta. Tá? O círculo também é uma curva né, na forma circular. O, o arco, idem. Tá? Todas essas formas aqui foram geradas, vou botar uma elipse aqui para vocês entenderem, foram geradas com esses recursos aqui de modelagem que estão aqui na esquerda. Tá? A gente também tem polilinhas, né? Polilinhas com segmentos de reta, segmentos de reta e arco, e a nossa principal tipo de curva, que é assim, a curva, que é o modo matemático do rinoceros entender as curvas, é o que a gente chama de spline, também conhecida como NURBS, né? Non-Uniform Rational Boundary Spline. É uma definição matemática que existe para a gente descobrir numa curva sinuosa a posição de cada ponto. Tá? Então aqui existe um controle matemático, uma fórmula que ajuda a definir ela, e a configuração de todas as splines está baseada nos chamados pontos de controle. A gente tem o ponto de controle no fim do início de cada curva, né? E existe um fim e um início, ou seja, a curva, um deles é fim e o outro é início. A gente pode inverter e trocar isso, mas
eles não são equivalentes, tá? Então a curva tem direção, tá, no software, e os pontos de controle que não estão no fim e no início são usados para puxar essas essa a definição geométrica da curva. E é curioso ver que mesmo uma curva gerada como se fosse um arco com centro e raio, né? No momento que a gente clica nela, a gente consegue ver que estão os pontos de controle, quer dizer, matematicamente o rinoceros já entende ela como sendo uma NURBS. Eu não consigo mais operar mexendo centro e raio, eu sempre vou operar a partir dos pontos de controle na NURBS, mesmo a reta. Tá? Eu tenho um ponto de controle. Na verdade, eu não tenho, eu só tenho ponto de início e fim, mas aqui ó, eu tenho um ponto de controle lá, então ela deixa de ser um arco, né, quando eu faço isso. Ou seja, é interessante a gente entender uma coisa que depois isso vai fazer mais sentido para vocês, né, mas todas as linhas dentro do Rhino, né, são variações dessa spline mais complexa aqui. Tá? Bom, e eu estou mostrando para vocês curvas que são bidimensionais, né? Ou seja, elas estão no plano do chão, XY, né? Mas elas são perfeitamente tridimensionalizadas. Se eu pegar um ponto de controle, eu posso subir ela e ela tridimensionalizo as curvas. Tá? Então eu já fiz aqui algumas curvas tridimensionalizadas e vou mostrar para vocês outro tipo de instância geométrica com a qual o rinoceros trabalha, que são as superfícies. Tá? Então eu vou usar esse recurso, que é criar uma superfície a partir de 4 curvas de limite, né? E aqui a gente vê uma superfície NURBS, que é de dupla curvatura e que tem, assim como a curva que a gente viu antes, né, todos os pontos dessa superfície são conhecidos matematicamente pelo software. E é isso que dá grande poder de modelagem a ele. Tá? Uma superfície NURBS, ela digamos assim, mais pesada computacionalmente do que outro tipo de superfície que existe nos softwares em geral, que são as chamadas meshes. Tá? Ó, o que eu acabei de fazer é copiar para o lado, eu seleciono o objeto, corro para o lado, clico Alt, depois seleciono o objeto e ele copia o objeto para o lado. Tá? Então, se eu quiser pegar essa superfície aqui e transformar ela numa mesh, isso significa que eu vou estar segmentando as superfícies em trechos menores. Tá? Deixa eu pegar essa superfície e tirar ela daqui. Ela virou uma mesh, é outra. Então, isso significa que eu vou ter ela definida matematicamente apenas pelos pontos desses polígonos. Na verdade, tem uma triangulação aqui que ele entende matematicamente, né? Então é uma superfície muito mais simplificada, muito mais segmentada do que a superfície NURBS que está aqui. Tá? São duas instâncias importantes que o software trabalha. Mesh é um tipo de superfície montada a partir da definição de poucos pontos, né? E a NURBS você tem os pontos infinitos aqui sobre a superfície da forma. Tá? Apesar da gente ter aqui na modelagem a ideia de sólidos, né, para poder gerar cilindros, cubos, sólidos básicos, né, cones e tal, é, assim, do ponto de vista do entendimento do software, se trata só de superfície. Tá? Aqui a gente tem a superfície limite dessa forma, tá? E o miolo ele é oco, ele é sempre vazio. Então a ideia de sólido ela é, ela não faz muito sentido, ela não é muito estrita, na verdade é só uma descrição do tipo de conjunto de superfícies que a gente pode criar a partir desses recursos de desenho aqui, né? Mas em todos os casos se trata de um conjunto de superfícies que se unem pelas bordas, fazendo essas formas. Ou seja, não existe nada maciço aqui dentro do rinoceros, apenas superfícies
linhas e pontos. Tá? Bom, estou mostrando isso para vocês, para a gente entender um pouco, né, qual é a matemática que está dentro do rinoceros, muito básica, tá? E tem um outro aspecto que é fundamental da gente compreender, é o seguinte, a respeito dos procedimentos. Tá? No rino, se eu... deixa eu botar todos eles para um layer aqui. Se eu gerei essa superfície aqui a partir daquelas curvas de borda, que está a curva ainda, ó, eu posso lá depois e mudar a curva. Posso selecionar os pontos finais, posso selecionar os pontos de controle da curva, tá? E isso não altera a forma da superfície que foi gerada por ele, porque ela é um outro objeto, né? Então, cada vez que a gente opera, faz uma operação a partir de um objeto, o objeto original permanece, se eu mexer nele, não interessa, ele já serviu para o propósito, mas ele não vai alterar aquilo que foi feito a partir dele. Do mesmo modo, se eu fizer algum tipo de operação sobre essa superfície, e eu quiser voltar atrás, eu vou precisar realmente dar um undo, né, dar um desfazer e voltar atrás. A gente vai ver que a vantagem do Grasshopper diz respeito justamente a essa sequência de operações. Tá? Eu vou mostrar para vocês a diferença logo em seguida. Tá? Mas então a gente pode ver aqui que o rinoceros não altera, se eu mudar a curva, não altera a superfície. Tá? Um pequeno parêntese, eu vou mostrar para vocês. Recomendo que quando estiverem trabalhando no Rhino, usem esse recurso aqui de modelagem, ele é muito rápido, chama Gumball, tá aqui embaixo na tela, se você desliga ele, ele não aparece, tá? Quando liga, qualquer objeto que você seleciona, você pode mexer através do mouse, rotacionar ele nos eixos X, Y, Z. Você consegue escalar os objetos, você consegue movê-los nos eixos. O Gumball, né, muitas vezes ele se altera junto com o objeto, olhando a sua geometria original. Então, assim, são recursos muito legais de modelagem que ele tem, eu recomendo que sempre usem, tá? E se quiserem alterar as curvas e por acaso os pontos de controle não estiverem aparecendo, tá? A gente vai aqui embaixo nesse ícone, Control Points On, tá? Então, quando você clica Control Points On, ele pergunta de qual curva, de qual objeto você quer ligar os pontos de controle. Se ele seleciona o objeto, dá Enter, beleza, ligou os pontos de controle do objeto. E aí você consegue mexer nele. Bom, então é importante, a gente vai modelar pouco no Rhino, mas essa instrução, né, de que existem os pontos de controle e esses recursinhos aqui de modelagem vão ajudar a gente a operar com os elementos iniciais dos nossos modelos, que serão curvas NURBS como essas aqui. Tá? Bom, então, beleza, isso aqui é rinoceros. Eu vou, portanto, chamar aqui meu Grasshopper, já estava carregado. Tá? Vou- eu costumo separar as duas janelas desse jeito, Grasshopper à esquerda, Rhino à direita. Tá? Eu uso janelinha do Windows no meu teclado, botão direito, setinha direita, para jogar a janela para o lado de lá, tá? E o Windows também tem esse recurso aqui. Você carrega aqui, toca com a janela na borda, ela amplia, né? Então é uma maneira legal de dividir aqui o espaço de trabalho. Tá? Vou apagar esse layer aqui e, e não, vou deixar ele ligado. Vou tentar mostrar para vocês como seria se se essa minha superfície aqui tivesse sido gerada pelo Grasshopper, para a gente entender qual é o conceito básico aqui do Grasshopper. Então, eu vou começar com uma modelagem muito simples. Né? Vamos lá, olhando aqui para a janela esquerda do Grasshopper, eu tenho aqui em cima os diversos menus onde eu tenho os diferentes componentes do Grasshopper. Tá? O primeiro conjunto de menus, que são essas caixas pretas hexagonais aqui, é o que eu chamo de caixinha vazia.
É um componente, eu vou usar o componente curva aqui, né? São componentes que servem simplesmente para carregar informação. Ele não faz nada, além de receber informação e passar ela adiante. Então eu botei um componente curva, ele é um componente que vai poder receber informações sobre curvas. Se eu jogar um ponto para dentro dele, ele não vai aceitar. Se eu jogar uma superfície, ele não vai aceitar, tá? Mas eu posso jogar curvas, tá? Então, qualquer círculo, reta, spline. Como é que eu faço isso? Tá? Eu clico com o botão direito sobre ele, vou lá no menu, Set One Curve, tá? E aqui na janela do Rhino, ou seja, no outro software, ele me pede já qual é a curva ou borda de superfície que você quer referenciar. E eu vou selecionar uma dessas quatro aqui no meu objeto. E percebam que ela ficou verde aqui, né? E agora a minha caixinha que antes estava laranja também está cinza. E quando eu clico na minha caixinha no Grasshopper, acende um verdinho lá no Rhino. Quer dizer que está vinculado. Tá? Uma coisa está vinculada à outra. Tá? Eu vou fazer isso para as quatro curvas. Eu posso puxar mais naquelas caixinhas lá de cima do menu, botão direito, Set One Curve, vai, agora eu botei a segunda borda. Eu também posso copiar o componente. Tá? Eu copio o componente do mesmo jeito. Eu seleciono o objeto, clico Alt e arrasto. Seleciono o objeto, clico Alt e eu arrasto. Tá? Então eu vou pegar o meu terceiro. Ele ainda está com a curva 2, ele é uma cópia, né, do anterior, mas eu vou botar de novo Set One Curve. Peguei a terceira curva e o quarto vou fazer de novo Set One Curve, peguei a quarta curva. Tá? Então esses quatro objetos aqui representam aquelas quatro curvas lá. Tá? E eu vou usar um componente aqui chamado lá dentro do grupo de superfícies Freeform, tá? Usar esse Edge Surface, é o mesmo princípio que eu usei lá no Rhino, tá? Então eu pego as quatro edges, ou seja, as quatro bordas, tá? E jogo cada uma delas aqui no meu componente, e ó, eu tenho a mesma superfície gerada aqui dentro do Grasshopper. Tá? Se eu clico na caixinha, no componente, ele acende em verde, dizendo que é aquilo a que se refere esse componente. Do mesmo jeito, se eu clico aqui nas curvas, elas seguem aparecendo em verde. Né? Todos os elementos estão aqui. E se eu não clico em nada, ela aparece vermelha, porque a superfície está modelada. Tá? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela minha curva original, que foi usada para fazer essa curva 3 aqui, ó, e vou mudar o ponto de controle. Bem do jeito que eu fiz antes, com a superfície gerada no Rhino. Só que vai acontecer uma coisa diferente. Eu vou puxar o ponto de controle para cima, mudou a forma da curva e, por consequência, a minha superfície mudou também. Certo? É, essa é a mágica do Grasshopper. Cada operação de modelagem está vinculada a um objeto anterior. Se eu mudo alguma coisa no objeto anterior, né, a superfície gerada por aquele objeto vai mudar por consequência. Certo? Então, esse encadeamento de objetos e operações, né, é a base da modelagem no Grasshopper, são instruções. Eu costumo descrever isso como uma espécie de, usando uma analogia com receitas culinárias. Você quer fazer um bolo, você pega todos os seus ingredientes, farinha, água, sal, açúcar, ovos, mistura todos na panela e você tem um resultado de uma massa. Digamos que você diga, botei açúcar demais, queria tirar açúcar daqui. Você não consegue fazer isso na sua receita. Né? Você tem que começar de novo. Então, modelar com o Rhino é parecido com isso. Você não consegue voltar atrás. Você só faz operações uma em cima da outra. No Grasshopper, não. Você tem a receita toda escrita aqui. Então, porventura, se você quiser trocar a sua farinha de trigo por uma farinha integral, diminuir o açúcar, trocar o chocolate branco para o chocolate preto, não sei. Você pode fazer isso no meio da receita. Depois do bolo pronto, você troca laranja por cenoura e muda o sabor do seu bolo.
Porque você pode ir lá no primeiro passo, onde você escolheu os ingredientes, né? Ou num outro passo, onde você definiu o tempo de forno e diz, ó, não vou botar 20 minutos, eu vou botar só 15 porque ele ficou queimado no meu bolo. E aí você altera essa informação e o seu bolo, o resultado final do bolo muda. Né? Consegue imaginar, visualizar isso? Então, é um pouco isso. O que a gente faz no Grasshopper é uma espécie de receita, né? De sequência de operações, ingredientes, é, para uma modelagem. E pode mexer nos valores e nas formas e nas operações no meio da sequência e com isso alterar o resultado final. Certo? Esse é o conceito básico e eu vou mostrar para vocês aqui como fazer isso a partir de uma modelagem muito simples e muito elementar. Eu vou desligar aqui as minhas superfícies, é, vou selecionar esses objetos aqui e vou clicar com o botão direito, vou botar Preview Off. Tá? Percebam que o cinza ficou mais escuro, então eles já não vão aparecer lá na minha tela, vou deixar eles guardados aqui, certo? E vou recomeçar a minha modelagem. Eu vou aqui no quadro do Rhino, cliquei aqui embaixo em Top, então ele está me dando uma vista superior. Vou pegar o comando de curva aqui no Rhino, curva de pontos de controle, tá? Onde eu gero uma curva selecionando, clicando nos pontos de controle apenas, certo? Existem outras maneiras de gerar curva, eu poderia gerar uma curva que passa pelos pontos que eu cliquei, né? Então é diferente, enfim. Eu sugiro que vocês explorem um pouquinho diferentes maneiras de gerar curvas e linhas retas também, enfim. Se tiver esse interesse, a gente vai trabalhar muito com curva. Tá? E estou gerando essa curva aqui no Rhino, puxar um pouquinho para a direita. Tá? Vou botar uma caixinha vazia de curva aqui na minha modelagem, tá? No Grasshopper. Vou atribuir SetOneCurve a essa curva aqui, certo? Vou usar ela como ponto de partida e vou chamar um outro componente. Vou clicar no Grasshopper, tá? Vou clicar duas vezes, abrir um promptzinho de comando e ali eu vou escrever o nome do componente. Então essa é outra maneira de você jogar componentes no Grasshopper. Ao invés de selecionar lá no menu lá em cima, você escreve extrude. Tá? O extrude aparece aqui e você vai vincular a curva, tá? Que estava ali à esquerda, ao componente extrude através dessa operação de ligar o fio. Tá? Convido vocês a depois explorar, a gente vai fazer isso aqui junto, explorar a anatomia do componente, mas vamos adiante aqui nessa modelagem. Agora, eu vou clicar duas vezes, vou digitar X, tá? E eu vou usar o componente que chama UnitX. Desculpa, vou usar o Unit Z. Clicar duas vezes, digito Z, Unit Z, né? Unit Z. Tá? Vou associar ele com o outro input do componente. Tá? Vou passar para minha vista em perspectiva, olhar de pertinho, ver que aconteceu já alguma coisa aqui. Essa, essas essa minha curva ela já virou uma superfíciezinha, andou para cima. Tá? Ela andou uma unidade para cima. Tá? Mas eu quero andar mais unidades para cima. Então eu vou novamente clicar duas vezes aqui no espaço do Grasshopper e digitar o número 30. Tá? Quando eu digito qualquer número, o que ele gera automaticamente é o Number Slider. Tá? O slider é o modo mais recorrente, mais corriqueiro de gerar uma informação, de gerar um dado numérico dentro do Grasshopper. Tá? Se você clica 30, ele vai gerar um slider que vai de 0 a 100. Se você clica 3, né, então na casa das unidades, ele vai de 0 a 10.
certo? Então, na hora de gerar os sliders, a gente já pode prever que tamanho, né, que grandeza a gente quer gerar ali com esse dado. Então, eu botando aqui o meu slider, que agora passou a ter 59, 60, estou alterando ele aqui, ó. Eu joguei ele na minha caixinha de unit Z, que na verdade é uma caixa que gera um vetor na direção do eixo Z para cima, tá? Né? E essa informação aqui, o vetor que gera 66 unidades na direção Z para cima, vai dar orientação para o componente extrusão gerar essa superfície. Tá? Então, se eu quiser no meio do caminho aqui mudar o slider, tá? Ou mudar a direção do meu vetor, vou botar ela em Y ao invés de Z. A extrusão aconteceu em outra direção. Tá? Ou se eu quiser mudar a forma da curva, e aí eu vou pegar ela lá no Rhino, mudo a forma da curva, né, a minha superfície foi alterada no Grasshopper. Tá? E ela está sendo vista, assim, está sendo gerada pela última caixinha aqui, que é a caixinha extrusão. Certo? Então, essa é a operação, a gente vai usar muito isso de gerar números e dados, tá? Numéricos, para poder controlar a geometria, e vai linkar esses dados com os componentes. Há algumas questões importantes sobre interface, só para a gente finalizar essa parte aqui. Tá? Primeiro vamos entender a anatomia do componente. Tá? Tem um truque legal aqui que é se eu descanso o mouse em cima do componente, no tag dele, no rótulo dele, né, ele me dá essa informação. Ele diz o nome do componente, extrude, mostra o ícone do componente, tá? E diz ali embaixo o que é que esse componente faz. Ele extruda pontos, curvas e superfícies, né, ao longo de um vetor. Tá? Então essa explicação é legal. Quando ele diz ali embaixo, tem diz, ó, funcionou, às vezes ele não funciona. Eu vou tirar aqui. Ó. Se eu posso desligar essa vinculação. Se eu clico Ctrl na hora de puxar o fio, eu desconecto. Tá? E aí eu descanso ele ali em cima e ele vai me dizer, olha, esse componente não rodou, né, porque está faltando um dado. Tá? E o dado que está faltando, naturalmente, é a direção de extrusão. Tá? Então, nesse caso, o componente vai ficar laranja. Tá? E se você quiser descobrir exatamente o que faltou, clica naquele balãozinho, descansa o mouse naquele balãozinho aí em cima, que ele vai dizer qual é o input que está faltando. Às vezes o problema é outro. Você jogou um input de superfície, quando ele só aceitava curva, pode ser isso, alguma coisa dessa ordem. Ele vai lá dizer, ó, não aceito superfície, tem que ser curva. Tá? Então esse balãozinho ele é muito legal para a gente descobrir o que aconteceu e, claro, né, saber aqui que está faltando alguma informação quando o componente está laranja. Tá? Cada vez que a gente larga o componente aqui, ele chega laranja, ele chega sem os dados. Então ele não está operando ainda. Quando você joga todos os dados, é que ele fica da cor normal. Tá? Vamos lá. Quando você descansa o mouse sobre uma das letrinhas que são inputs ou outputs, né? Inputs estão à esquerda, outputs à direita. Né? Você descansa ali e ele diz o que é aquele input. Então, nesse modo de visualização aqui que a gente está usando, a gente tem o label no miolo e eu acabei de trocar ela para ícone. Tá? Então a gente vai aqui em display e troca para ícone ou não, né? E você muda o modo de visualização. Eu sempre nas aulas vou usar o texto, não vou usar ícones, porque eu acho que ele é mais explicativo, porque tem um nome, e eu não lembro de todos os ícones, mas tem gente que prefere ícone, tá? É mais econômico em termos de espaço. Bom, e quanto
aos inputs, você descansa aqui em cima e visualiza o input que ele está esperando, quer dizer, o nome do input, direção, né? Base, tá? Que é a base da extrusão. E ele diz o que tipo de informação que ele espera ali embaixo. E quando você já deu a informação, ele diz qual a informação que recebeu. Ó, você recebeu um valor, né, que corresponde a um vetor 0054 na direção Z. Então é bacana, às vezes a gente navega, descobre, né, só descansando o mouse, descobre informações a partir do componente. Tá? Outro dado importante diz respeito à visibilidade, visualização do, da modelagem. Tá? Bom, como vocês puderam observar aqui, se eu clico no componente, ele brilha em verde do lado de lá. Alguns softwares estão setados com outras cores, é cinza e laranja, não importa, tá? Mas tem um destaque quando você seleciona, tá? Mas você pode, e quando você não seleciona, ele aparece em vermelho. Agora, você pode escolher para ele não aparecer também. Se eu pegar, vou fazer só de brincadeira, extrudar essa superfície em Y. Agora eu fiz parece um sólido, né? Porque eu peguei a superfície extrudada antes e gerei uma extrusão no outro eixo, tá? E eu estou vendo duas vezes essa, essa superfície aqui. Eu tenho essa vez e depois eu vejo de novo como componente do segundo elemento que eu gerei. Eu não quero ver a primeira. Eu também não quero ver aquela curva lá. Então eu seleciono aqui, clico com o botão direito por fora e dou Preview Off. Tá? Então ele já não mostra uma segunda vez. Se eu clico nele, ele não mostra nada. Né? Ele só vai se tornar visível, só vai ter o preview se tiver com a caixinha clara, tá? Não está cinza escuro, então ele quando está cinza escuro ele não mostra o preview. Tá? E é assim que a gente vai assim, modelando e apagando as etapas da construção. Caso contrário, você vai operando, vai fazendo transformações e você vai tendo todas as operações feitas visíveis ao mesmo tempo na forma. A gente vai ver que isso é muito chato, então a visibilidade é uma coisa legal de poder se controlar. Então, novamente, clicou no objeto, clicou com o botão direito, você pode tirar ou dar o preview dele. E se você quiser fazer isso coletivamente para todos os objetos, tem que clicar fora deles. View on, ligou todos. Preview off, desligou todos. Tá? Agora eu vou ligar só esse aqui, preview on, ligou o último. Tá? Bom, outro dado importante sobre interface ainda. Lá em cima eu tenho dois modos de visualização. O que eu estou usando, ele mostra aquilo que está com preview on, simplesmente. Agora eu tenho outro modo de visualização que ele só dá só mostra os objetos selecionados. E aí ele vai mostrar todos. Tá? Esse é quando eu clico no cilindro verde ali. Então se eu cliquei na minha curva, tá? Eu até vou apagar ela lá no Rhino, vou apagar o meu objeto no Rhino, não tem nada visível no Rhino. Eu apaguei o layer do objeto original do Rhino. Tá? Se eu clico na minha curva no Grasshopper, ele mostra onde está a posição da primeira. Se eu clico a operação de extrusão, ele mostra o que foi feito naquele componente. Se eu clico nessa outra operação de extrusão, ele mostra o que foi feito aqui. Se eu clico no vetor, ele não me mostra nada, porque o vetor é um dado numérico, não tem geometria visível, né? Não tem linha, nem ponto, nem superfície dele. Não tem curva, nem ponto, nem superfície. Então, por isso que ele não mostra nada. Mas essa é uma maneira legal da gente percorrer a modelagem e descobrir passo a passo o que está sendo feito. Então, volta e meia a gente vem aqui, né? Escolhe o Only Selected e navega na interface visual do software, descobrindo o que a modelagem tem. Tá? É, Última coisa é o seguinte, eu sugiro, né, estou sugerindo que vocês, para chamar um componente, cliquem duas vezes e digitem, se você souber o nome. Agora, também a gente pode ir aqui em cima, né, puxar dos ícones. Tá? Digamos que eu pego uma modelagem, ou eu quero
Então, eu tenho um truque aqui para descobrir onde está esse componente que eu usei. Vamos lá, eu quero um vetor. Vocês já descobriram que tem vetor Z, vetor X, vetor Y, mas eu não posso ter vetor de outro tipo? Que outros vetores o software tem? Onde é que eu acho os vetores? Então eu clico Ctrl Alt e clico no componente e ele diz, a setinha, aquele componente está naquele menu, nesse menu suspenso, certo? Então é uma maneira legal da gente descobrir, então estão ali todos os vetores. Então eu vou lá e aí descubro que tem diferentes tipos de vetores. Eu posso construir um vetor a partir de x, y e z, botar valores diferentes para todos, para cada uma dessas direções e compor a extrusão do meu objeto a partir de um vetor como esse, né? Então eu vou trocar aqui. Ó, agora eu posso fazer a extrusão naquela direção, tiro aqui, baixo um pouco meu valor em Z, aumento meu valor em X, tá olhando um pouco mais para o lado, diminuo o valor em X. Tá? Então o slider ele transita legal assim, é, né, permite a gente operar com a geometria usando o número, mas também usando esse gesto aqui de aumentar e diminuir. Tá? E o vetor pode ser construído, como eu disse, a partir dessas três variáveis. Né? Vamos lá, Alt, Ctrl, clica e aparece lá onde que a gente acha esses objetos. Tá? Um último detalhe é quando eu atribuo um slider eu simplesmente jogo ele aqui na tela, ele diz slider aqui na esquerda, né, no tag dele. Quando eu jogo ele para o componente, ele ganha o nome daquele componente. Então aqui você sabe que está mexendo em Z, está mexendo em Y, legal. E se eu clico duas vezes nesse nomezinho, nesse label aqui, ó, ele me abre um quadro de diálogo onde eu posso fazer algumas alterações. Aqui eu posso mudar, por exemplo, o valor mínimo e máximo do slider. Eu vou botar, botar ele de 30 a 200, sei lá. Posso botar com números racionais, e aí quantas casas decimais eu quero nesse número. Né? Posso botar só pares, só ímpares, posso trocar o nome dele, enfim. É uma série de operações que eu posso fazer que estão disponíveis só clicando duas vezes aqui. É legal vocês saberem que o slider, portanto, ele é editável. Tá? Não é a única maneira da gente jogar inputs aqui. Né? Vamos lá, Ctrl Alt, clica, ele me abre o menu de todos os inputs. A gente tem vários outros tipos de inputs aqui. É legal dar uma explorada. Mas o slider realmente ele é o mais corriqueiro. A gente vai trabalhar por enquanto só com ele. Tá? Bom, vamos lá. Agora vamos para a parte da aula que eu vou convocar o restante da turma. Eu vou fazer uma marcação aqui para a gente começar a fazer uma modelagem diferente. Tá? Como eu comentei com vocês, essa modelagem que a gente fez aqui, ela está partindo de uma curva que está lá no rino. Vou ligar ela de novo. Né? Se eu quiser mexer nos pontos de controle, eu altero o meu objeto. Tá? E, mas assim, isso significa que isso tem uma implicação, certo? Quando eu salvar o meu arquivo de trabalho aqui, eu vou ter que salvar dois arquivos. Um vai ser o arquivo de grasshopper.gh e outro vai ser o arquivo de Rhino, extensão .3dm. Tá? Porque eu preciso das informações dos dois arquivos. Se eu não tiver essa curva modelada no Rhino, eu posso pegar ela aqui no Rhino, o meu Grasshopper vai gritar, vai reclamar. Ó, eu vou apagar essa curva aqui, vamos ver o que acontece. Apaguei, ó, a caixinha ficou laranja, ó, tá faltando informação aqui. Por consequência, tudo que está depois aqui, ó, não vai acontecer, porque a primeira informação faltou. Tá? Então, desfazer, voltou a caixinha, voltaram os objetos. Tá? Mas eu posso não
não fazer dessa maneira. Digamos que eu quero apenas o arquivo do Grasshopper. Tá? A primeira maneira que eu tenho de trabalhar isso é pegar a minha curva do Rhino, vou lá no componente onde eu atribuí ela, clico com o botão direito e ponho lá Internalize Data. Eu internalizo o dado. Tá? Significa que ele vai jogar a informação dessa curva aqui para dentro da caixinha do Grasshopper e ela está vinculada aqui. Tá? Então agora, se eu fazer uma alteração, se eu fizer uma alteração lá na minha curva do Rhino, não vai mudar nada. Porque quem está operando agora no Grasshopper ó, é essa curva aqui. Ela está internalizada. Inclusive, se eu vier apagar a outra, não tem problema. Eu apaguei a do Rhino. Certo? Então, se eu quiser abrir um outro arquivo aqui, eu posso trabalhar com qualquer arquivo sem nome e o objeto aparece lá, certo? Untitled aqui está sem nome. Não preciso salvar. Toda a minha modelagem está sendo feita no Grasshopper. Tá? Então, os puristas do Grasshopper gostam de trabalhar dessa maneira. Jogam, eles não têm nada de desenho no Rhino, desenham tudo aqui no Grasshopper. Então, a gente vai tentar operar desse jeito no nosso primeiro modelo, tá? Abrindo mão da modelagem no Rhino. Tá? Eu vou fazer um objeto a partir de 4 pontos. Tá? Então, eu vou clicar 2 vezes aqui, vou botar PT, que quer dizer ponto, já vejo aqui o componente que eu quero, que é Construct Point. Tá? Onde é que ele mora? Dentro de vetores tem pontos, então várias coisas a respeito de pontos aqui. Construct Point vai permitir eu construir um ponto, tá? A partir de x, y e z. Vou pegar um slider aqui, copiar ele, vou botar em x e y, valores em x e y, tá? Tá aqui, 14, 14. Vou copiar esse mesmo slider para baixo, vou mudar a posição do ponto, vou andar um pouco em x, vou botar um pouco em y, e vou fazer a mesma coisa. Selecionei, Alt, arrasta, vou aumentar um pouco em x, vou diminuir em y, fazer o quarto ponto, Alt, arrasta, vou mudar ele só em x. Tá? Tanto faz. Agora eu tenho 4 pontos, né? São esses 4 pontos aqui. Deixa eu apagar esse objeto, tirar a visualização dele, para não atrapalhar a nossa modelagem. Tá? E vou apagar esse panel aqui da direita. Então eu tenho esses 4 pontos aqui e eu vou gerar curvas a partir desses 4 pontos. Tá? Eu vou mostrar para vocês 3 tipos de curvas. A primeira vai ser uma polyline. A polyline a gente junta os 4 vértices nesse input aqui. Ó, eu vou descansar o mouse para a gente ver o que, que é. Ele pede os vértices. Tá? O outro input ele quer saber se essa linha é fechada ou não. Ou seja, se ela vai juntar início e fim. Tá dizendo que é falso, então não é fechada, vai ser uma linha aberta. Tá? Bom, como é que eu junto os vários vértices lá? Eu pego o meu fiozinho, clico com Shift e vou no mesmo input. Meu fiozinho, clico com Shift, né? Percebam que o fio mudou, ganhou um maisinho ali do lado do meu cursor, e assim eu vou adicionando os pontos no mesmo input. Certo? Agora eu sei que aquele input está recebendo 4 pontos e gerou essa polyline com segmentos de reta. E agora, se eu quiser fazer alteração nos pontos, ele vai alterar a curva também. Tá? Beleza. Tá? Agora tem uma pegadinha aqui. Ó. Se eu vou começar de novo, tá? Vou levar o meu primeiro ponto lá. Então, primeira pegadinha. Se eu jogo meu fio no input sem clicar o Shift, ele vai tirar todos os outros e vai levar só o primeiro. Tá? Só o que eu botei agora. Então, a importância de levar o Shift. Outra coisa. Os pontos, eles têm uma sequência. Né? Eu vou botar agora o ponto número 3 aqui em segundo lugar.
Agora depois eu vou botar o ponto 2 em terceiro lugar, inverti a ordem. E agora eu vou botar o terceiro. Percebe o que está fazendo lá na minha curva, certo? Então, aqui dentro, se eu clicar com o botão direito, eu inclusive consigo. ah, não, não é com o botão direito que eu consigo ver. Mas se eu descansar o meu mouse aqui em cima, eu consigo ver a sequência dos pontos, certo? Ele está botando. Eu consigo ver que a ordem ela é específica, né, da sequência de ligação que eu fiz. Tá? Então isso às vezes é um problema. Tá? Eu vou mostrar para vocês um outro componente que organiza isso melhor. Ele chama merge. Tá? É um componente em que você estabelece quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro em inputs separados. Tá? Então ele tem o dado 1, agora eu vou botar dado 2. Ó, ele já apareceu um terceiro input aqui automaticamente. Dado 3, dado 4 e vou botando. Então eu sei que a ordem da entrada dos dados aqui está explícita no meu componente, enquanto aqui não está. Eu não consigo visualizando só os fios saber quem entrou primeiro e quem entrou depois. Tá? E às vezes dá uma confusão isso aqui. Tá? Na hora de fazer modelagem, você não sabe por que está dando errado, é porque você botou o do meio, depois o de cima, depois o de baixo. E aí a curva está saindo estranha, você não sabe por quê. Então o merge é uma maneira legal da gente separar os inputs. Tá? E o resultado final ah, também é um conjunto de pontos. Tá? Que aqui está nesse modo. Tá? Eu vou botar outra maneira de carregar pontos, de carregar dados. Aquela caixinha vazia, tá? De pontos, né? O hexágono preto. Então eu vou botar 2, 4 e 3. Também botei uma ordem estranha aqui. Agora todos os meus pontos estão carregados dentro daquela caixinha vazia e eles eu posso ligar no vértice. É outra maneira também de carregar dados, tá? É interessante isso, a gente vai ver tem razões para isso acontecer. E a ordem dos pontos é diferente nos meus dois componentes, a ordem da curva também é diferente, tá? É, só para a gente finalizar, mais uma informação sobre interface do programa, que é super importante, tá? Eu vou puxar aqui um componente que chama panel. Esse componente laranjinha aqui, tá? O panel é um monitor, é um visualizador. Tá? É uma espécie de papel em branco, né, amarelo no caso, onde ao jogar os dados ali, eu consigo visualizar o que está dentro daquele componente. Então aqui eu vejo os 4 pontos separados, né, na sequência deles, e aqui eu vejo a mesma coisa, os 4 pontos separados, só que uma mudança de ordem aqui entre o terceiro e o quarto ponto. Tá? O panel, quando ele está recebendo informações múltiplas, ou seja, são 4 dados, né, dentro da informação, ele organiza eles como lista. A gente vai ter uma aula muito específica sobre o problema da lista, né, a questão da lista, mas já é interessante a gente notar que listas aqui sempre começam no zero. Então, uma lista de 4 dados começa em zero e termina em 3. Tá? Outro dado legal da gente saber é que a informação, quando ela é única, né? Quando o dado é único, o fio ele é simples, e quando o dado é múltiplo, o fio é duplo. Tá? Tem uma terceira modalidade ainda, quando a gente tiver um dado organizado em lista de listas, né? São vários grupos de informações dentro do mesmo dado, aí ele vai ser tracejado. A gente vai ver isso depois. Tá? Então é legal porque são informações sobre os dados que correm no software, estão expressas visualmente aqui, né, dentro dessa lógica da programação visual. Tá? Última informação, para carregar um panel, eu então posso ir lá em cima dentro do menu parâmetro, ou clico 2 vezes, clico em barra barra, ele já me larga um panel aqui. Tá? E se eu clicar barra barra e botar um número, 30, ele já vai me dar o panel com um dado, né? O que é interessante. Então eu posso escrever no panel e usar o panel como um input. Vou pôr o dado aqui, beleza, tá. Só que, é claro, esse dado não pode ser alterado tão facilmente. Eu tenho que ir lá escrever.
no panel para mudar a informação. Por isso que o slider é uma maneira mais legal de dar input nele. Tá? Mas o panel ele serve também como uma maneira de carregar informação para dar input, não é apenas um monitor. Tá? Bom, então aqui temos esses 4 pontos, tá? Organizados a partir dessa lista. Eu vou usar essa sequência aqui para poder trabalhar e gerei uma polyline, né, como linha. Eu disse para vocês que ia mostrar 3 tipos de curvas diferentes. Né? Então a próxima vai ser a própria NURBS, eu já comentei com você, então uma curva de NURBS. Os 4 vértices que entram aqui, eles entram como pontos de controle. Tá? Então essa curva aqui que está em verde está sendo definida pelos pontos de controle que está lá. Tá? E eu poderia usar uma que chama Interpolate Curve, tá? Que faz essa outra solução, em que eu tenho a minha curva passa pelos pontos indicados, trazidos no componente. E o ponto de controle dela, matematicamente, está fora, é outro. Tá? Então aqui ela é gerada pelos pontos de controle, aqui ela é gerada por pontos que estão sobre a linha. Né? Então são diferentes maneiras de gerar. Vamos manter elas 3 aqui para a gente ver o que pode ser feito. Tá? Bom, então o que a gente vai fazer com essas curvas que estão geradas aqui dentro do Grasshopper? Tá? Eu vou fazer uma operação, a minha primeira operação vai ser feita, desculpa, eu vou desconectar essas duas, vou passar a usar apenas essa polyline aqui, vou selecionar todo o resto da minha modelagem, clicar com o botão direito fora, dá para View Off para desligar eles, então minha polyline é a única coisa que vai aparecer aqui. Tá? E o que eu vou fazer na minha modelagem, em primeiro lugar, é copiar essa curva para cima. Tá? O Grasshopper não tem comando copy. Tá? Por que não tem comando copy? Porque, na verdade, todas as operações que você fizer no Grasshopper vai gerar já uma espécie de cópia. Né? Então, quando você rotaciona, você gera um outro objeto copiado do primeiro que está rotacionado. Quando você escala, você gera um outro objeto copiado do primeiro que está relacionado. Você visualiza o antes e o depois dessa operação. Então, pela lógica, se você move um objeto, tá, você está gerando um outro, né, uma cópia dele em outra posição. Portanto, é como se estivesse gerando uma cópia, mas na verdade, pela lógica, basta mover que você já está copiando. Então, eu vou pegar essa curva aqui e vou copiar ela. Tá? E ela já fez aqui, ó, a curva original está embaixo, a curva nova está em cima. Tá? E ela subiu aqui, ó, 10 unidades para cima, porque o componente move, tá? Ele recebe a geometria que ele vai mudar e o vetor de transformação, que na verdade ele chama motion, né? Movimento, qual a direção do movimento, é a transformação que ele faz. E ele pede, na verdade, um vetor, tá? Do mesmo jeito que a gente viu antes. Tá? Então eu vou botar aqui, novamente botar um vetor XYZ, tá? Vou botar o valor de 45 na vertical, em Z. Então, agora eu já vi, ó, que minha cópia está subindo, certo? E vou botar o mesmo valor aqui em Y para ter uma possibilidade de alteração aqui. Um outro dado sobre o slider. Tem outra maneira de chamar o slider que é interessante. Eu posso digitar de saída os meus valores, mínimo e máximo do slider. Digamos que eu queira um valor negativo. Tá? Então eu vou clicar aqui, ó, menos 50, ponto, 50.
E agora o meu slider ele vai andar de menos 50, passando por zero até o mais 50. Tá? Então eu vou usar esse aqui no meu valor em y portanto eu posso fazer com que a minha segunda curva, tá, tenha essa amplitude de movimento aqui. Tá? Bom, o que eu vou fazer com essa curva agora? Eu vou fazer outra operação de transformação sobre ela. Eu vou rotacionar ela. Tá? Então eu vou usar o comando rotate. Tá? Vamos lá. Descanso o mouse em cima. Ele pede uma geometria, pede um ângulo, que é o A, tá? E pede um plano de rotação. Tá? A gente já vai abrir esse capítulo do que é plano, mas em seguida a gente vai olhar mais a fundo para ele nas próximas aulas. Tá? Ele não pede eixo, ele pede um plano. Porque cada vez que a gente tem um plano definido, tá? E por default, né, por padrão, o componente rotate já traz um plano aqui dado, que é o plano que está contido no mundo XY, ou seja, ele está com a origem na origem do sistema aqui, cartesiano, e o plano é paralelo a XY. Tá? Então, quando a gente fala mundo, row, aqui no software de modelagem, a gente está se referindo a esse chão aqui, tá? Onde o 0 é o 00 do sistema. Tá? Então, a rotação do meu objeto vai ser feita em torno do eixo que é normal à origem do meu plano. Tá? O eixo de rotação vai estar aqui, a gente vai ver isso em seguida. Tá? Vamos lá, joga o meu plano, o meu objeto lá, e ó, ele já veio com um dado de rotação aqui, que é 90 graus. Tá? Mas atenção, importante, sempre que a gente usar o componente de rotação, não sei porquê, o Grasshopper inicia com. Ele não inicia com ângulos ditos em graus. Os ângulos são informados em radianos. Radianos. Tá? E ele dá aqui 0,5 do π. A gente não vai para a matemática tentar entender isso. O que a gente vai fazer é clicar com o botão direito no dado do ângulo, transformar esse dado para graus. Agora ele está esperando graus. Tá? E eu vou botar o meu slider aqui 0, 180. Então, um slider que vai de 0 a 180, ele dá meia volta no objeto, tá? E vou jogar esse cara aqui lá dentro do meu componente. Então, eu posso rotacionar aqui, ó, desse jeito. E percebam que o plano, que está informado aqui como definidor do eixo de rotação, né, faz ele girar dessa maneira. A dobradiça está fora do objeto. Tá? Mas digamos que eu queira uma dobradiça no objeto. Então eu preciso jogar outro plano aqui. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou começar com um ponto. Tá? O meu ponto, eu vou botar um ponto no meio do objeto. Eu vou botar aqui, posso botar o curve middle, tá? que vai pegar essa minha curva que está sendo transformada, eu ponho no componente, ele me dá um ponto que está exatamente no meio do componente. Tá? Pode ser isso, então ele já vai jogar o ponto lá. Tá? E quando eu ponho o ponto no input plano, tá? O que ele faz? Ele já entende que o meu eixo de rotação é vertical a partir daquele ponto. Porque, por padrão, o Grasshopper sempre vai entender que se você der um ponto quando pedir o plano que você está gerando ele é perpendicular ao chão. E, portanto, os eixos de rotação sempre vão ser verticais. Quando a gente estiver falando do componente rotate. Tá? Certo? Eu poderia fazer com que o eixo de rotação fosse um plano XZ, por exemplo. Ponho a origem no plano XZ, jogo lá, e agora a rotação do meu objeto está sendo feita assim. Não sei se dá para visualizar. Deixa eu apagar. Está sendo feita desse jeito aqui.
certo? O eixo de rotação está nesse sentido, tá? Mas vamos tirar isso, vamos simplificar, certo? Então ele está entendendo que o plano informado para rotacionar é paralelo ao chão, o eixo de rotação é vertical, certo? E com isso eu consigo gerar a minha rotação aqui, tá? Agora eu vou fazer uma última operação nesse objeto, que é escalar. Eu posso usar o scale uniforme, tá? Mesma coisa, a primeira informação que eu dou é o G, tá? Ó, ele já gerou uma cópia diminuída dele, escalada, tá? Ele está perguntando qual é o centro da escalada. Eu vou botar o mesmo ponto de centro lá. Percebam que ficaram vários objetos aqui? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos separar, vamos apagar todos os que estavam aqui, geraram as transformações até aqui. Selecionei, Preview Off. Agora eu só deixei o último objeto que é a escala. Tá? E ele está me pedindo aqui um fator de escala. Tá? Eu vou dar um input que é ponto 2, 0, desculpa, 0.2, ponto 2. Tá? Então ele vai de 20% do tamanho até o dobro do tamanho. Tá? Então aqui é o fator de escala, quanto que eu quero mexer nesses objetos aqui. Tá? Eu posso escalar e deixar ele grande, voltar com a rotação. Eu posso botar uma rotação negativa, não fiz isso, mas vou brincar disso. Então, ó, se eu fizer uma operação no objeto anterior ao meu momento final aqui, né, eu posso mudar a altura de extrusão dele. Tudo isso vai alterar a posição do objeto final. Tá? E agora eu tenho aqui, portanto, uma curva toda transformada, né, a partir da primeira, e eu vou fazer uma operação que é gerar uma superfície entre essas duas curvas. Tá? Eu vou usar o comando loft, tá? Tá? E vou jogar dentro dele as duas curvas. Mas eu vou fazer da seguinte maneira. A primeira curva que eu estou gerando, essa spline aqui, ó, eu vou levar ela através de uma caixinha vazia curva. Eu peguei lá em cima no hexágono preto, joguei aqui. Tá? Vou levar ela aqui para frente, copiar para baixo, essa caixinha vazia, e agora eu vou jogar informação nela, que é a minha última curva. Então a curva, eu até vou botar na posição igual ao meu modelo. Ó. A curva que está embaixo aqui é a primeira, a curva que está em cima é a superior, e eu vou jogar as duas no loft. Eu quero começar por baixo, vou botar a primeira é a de baixo, a segunda é a de cima, e o loft gerou uma superfície entre as duas curvas. E agora eu posso mexer na forma dessa superfície, alterando a escala do meu objeto superior, alterando o ângulo de rotação, posição Y, a posição em Z, poderia botar uma posição em X aqui também, para brincar, certo? E é assim que eu vou operando com as expectativas de modelagem. Então, isso aqui eu estou gerando uma espécie de sistema de geração de forma, onde os dados, né, eles são transformáveis ao longo do processo. Certo? Depois de finalizado o sistema, eu posso voltar lá em qualquer uma das etapas e alterar os dados. Tá? Inclusive, eu posso, lá de início, nessa minha primeira curva aqui, deixa eu carregar ela aqui. Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, gente. Vou pegar esse dado aqui, é só essa curvinha, eu vou levar ela para cá. Ó, outra informação legal. Se eu clico em Alt e arrasto no Canvas, ó, ele abre espaço. Então eu consigo botar alguma coisa no meio do caminho aqui. Tá? Então, pronto, curva. Tá? Então agora a minha modelagem está toda iniciando a partir desse dado aqui que é a curva. Tá? A curva gerada pela minha polilinha.
Como eu mostrei para vocês antes, né, ela veio aqui da polilinha, ela poderia ter vindo de qualquer um desses outros objetos. Então, ao invés da polilinha de segmentos retos, eu vou botar esse objeto sinuoso aqui, que é a minha NURBS. Eu já mudei o dado de entrada. Ah, não, vou botar aquela curva mais aberta, que é a Interpolate Curve. E mudei o dado aqui. E aí, claro que para cada uma delas eu posso mudar o dado inicial, ficar brincando disso, para gerar uma alteração na forma, certo? Então, essa modelagem aqui de superfície com as alterações, né, é uma maneira interessante da gente compreender a mecânica básica do Grasshopper. Tá? E se por acaso vocês estiverem embolados aqui na modelagem, eu sugiro clicar o Selected, né? E aqui você vê o que é cada um dos objetos que você seleciona, moveu, rotacionou, né? Escalou, certo? Gerou uma curva, gerou outra, gerou um loft final. Certo? Então, uma maneira da gente operar com com a modelagem paramétrica num nível muito básico, ainda sem nenhum propósito de projeto, mas que eu acho que ajuda vocês a compreender do que a gente vai estar tratando aqui nessa eletiva, tá bom? É, beleza, no vídeo seguinte eu vou fazer uma modelagem um pouquinho mais complexa e a gente vai, a partir disso, eu vou introduzir outros assuntos.